Bom, primeiramente, dizer da minha alegria de estar aqui. Obviamente que a gente tentou conceber essa mesa pensando nessa perspectiva teórica do campo das pesquisas que realizamos no LAPEG, né, com história oral, especialmente com este método. Eu realizei a minha pesquisa de doutorado, né, em 2010, que ela foi concluída, na verdade, e na história social, mas também usando esse método da história oral. E a gente vem compreendendo quanto esse método vem colaborando para o entendimento da construção da ginástica de academia no passado e, sobretudo, seus ecos no presente. Então, quero fazer essa ressalva, né, da importância desta mesa para compreendermos o presente, e é por isso que o tema dessa mesa se finaliza com passado, presente e perspectivas futuras, né, para a gente poder dimensionar essa prática no tempo. Bom, eu vou pedir licença aqui para compartilhar, então, com vocês a minha apresentação. Vocês conseguem visualizar? Sim, Lica, conseguimos. Se você quiser deixar em um modo expandido, mas conseguimos assim também. Eu vou retornar, Amanda, porque ela está no modo expandido para mim, mas parece não estar para vocês, né? Pronto, a tela foi compartilhada com vocês. Sim, mas a tela que aparece não é os slides. É a nossa, né? Tá bom. Exato. Eu mudei a função agora de compartilhar a tela inteira. Então, vamos lá. Agora sim! Bom, então vamos lá. A temática da minha apresentação hoje é muito próxima ao título da minha pesquisa em nível de doutorado, que está disponibilizada no banco de teses da CAPES, mas, obviamente, que depois de mais de 10 anos que eu defendi essa tese, uma série de reflexões e análises foram construídas a partir, inclusive, das mesmas fontes documentais e orais que eu obtive nesse processo. A tese ela é grandiosa no sentido de volume de dados, né, de depoimentos e de imagens. Então, obviamente, o que eu vou mostrar aqui é uma sinopse, é uma apresentação um pouco mais enxuta, e vocês podem apreciar e ler melhor ou identificar outros documentos a partir da leitura do texto na íntegra. Então, o que me interessou identificar, né? Como foi esse processo de legitimação da ginástica de academia, né? Então, o título tem essa expressão, que é o título da nossa mesa. Afinal, o que é a ginástica em academia? Algo que o professor Mauro também já comentou um pouquinho na fala dele. Então, como a Daniela comentou, eu sou docente da FCA Unicamp, em nível de graduação, e também sou docente do programa de pós-graduação da FEF Unicamp, e participo desses dois grupos de pesquisa, do LAPEG e do GPG, sendo a líder, né, de pesquisa do LAPEG. Bom, então essa inspiração da pesquisa se inicia com uma inquietação acerca da legitimação da ginástica de academia no Brasil até a atualidade, né? E como algo naturalizado em nossa sociedade. Então, o que atravessa esse texto como referencial teórico são as leituras de Michel Foucault, né? O Michel Foucault é um autor que vai dizer, olha, desconfie da naturalização das coisas, né?
processos pedagógicos, da beleza, da feiura, da ginástica, enfim, né? Ele vai mencionar o quanto há um processo histórico-social que vai constituindo verdades e constituindo uma naturalização de fatos e comportamentos. Então, assim como o que não fica neste padrão é considerado, entre aspas, como anormal, né? Como algo que é diferente, mas com uma conotação daquilo que deve ser controlado, e aí ele vai desenvolver todo um raciocínio sobre os corpos disciplinados, porque a ideia é que nós possamos contemplar aquele padrão, aquilo que é natural, normal, e adequar a sociedade àquele molde. Um molde que é constituído socialmente, ou seja, por alguns agentes sociais e alguns setores sociais. Então, foi com essa prerrogativa que eu atravessei o meu estudo para compreender como a ginástica de academia se legitimou no Brasil. Uma segunda inquietação foi por que a ginástica de academia, há décadas, vem sendo socialmente vinculada a conceitos como saúde, prazer, aceitação social, virilidade, beleza, sucesso e, portanto, a felicidade. E uma outra inquietação foi também compreender se essa legitimação da ginástica de academia não estava se constituindo como uma tradição inventada, que é um termo, né, preconizado por Robesbal e Ranger, nesse título, né, inclusive, da tradição inventada, porque eles vão dizer e estudar como que algumas, entre aspas, tradições foram criadas, né, e foram mantidas seguindo ou atendendo alguns preceitos sociais e, por conseguinte, de alguns grupos sociais. Não é? Bom, então vamos lá. O método de pesquisa utilizado, né, foram 2 métodos, na verdade, um documental e o com história oral. Na pesquisa documental, a fonte principal foi a revista Veja, do Grupo Abril, abrangendo 93 exemplares da década de 1980 como amostra, entendendo que neste momento histórico, né, aliás, até hoje, a revista Veja é a revista de maior circulação em nível nacional. É a maior também em tiragens, né, impressões no Brasil. Hoje, leituras, inclusive, virtuais. Né? E uma particularidade dessa revista é que ela possui diferentes setores sociais, como nós veremos adiante. Divertimento, lazer, saúde, beleza. Então, a gente vai vendo algumas política, economia, são vários setores da revista, e eu fui tentar identificar como essa discussão do corpo e da ginástica atravessavam também esses setores. A ginástica estava presente nesses diferentes setores ou não? E o outro método foi da história oral, né, entrevistando 10 protagonistas dessa história da ginástica de academia no Brasil. Desses protagonistas foi o professor Mauro Ghiseline, né, que muito abrilhantou a pesquisa. Então, a gente teve um escopo, eu não vou entrar nesse detalhamento nesse momento, para dar mais luz, ao pouco tempo que tenho cronometrado aqui, sobre, de fato, esse processo de legitimação e como pensá-lo para a atualidade e para o futuro. Bom, então, a primeira questão que foi orientada a mim foi compreender o contexto. Então, o que é esse contexto desta década? Como ela foi vivida? Então, um panorama. Né? Então, pela própria revista, e eu vou enfatizar nessa exposição de hoje mais os documentos do que a oralidade, né? As entrevistas, a gente vê aqui um cenário político em transformação, né? De o final de uma ditadura para o início de um processo mais democrático no Brasil. E nós vemos claramente nesta reportagem uma ênfase ao presidente Figueiredo, né, ex-presidente, exercitando-se. Então, vocês podem ver pela imagem recortada que essas 2 imagens estavam contempladas em 2 páginas inteiras da revista, ou seja, algo que a Veja raramente faz, não é? Para vocês verem a importância que
essas imagens tinham para a matéria, né? Então, a gente vê claramente duas formas de se exercitar distintas do ex-presidente. Então, abaixo desta imagem, há o escrito: no início do governo, em 79, fotografias oficiais mostravam Figueiredo em plena forma. E daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa palavra forma, então gravem. E na imagem subsequente, Figueiredo chega ao fim do governo sentindo o peso dos problemas de saúde. Então, a matéria vai desenvolver essa temática da saúde do presidente, mas tendo como ponto de partida a imagem deste presidente com o seu corpo em plena forma, né? Então, a gente vê nessa primeira imagem um corpo, parece que está numa caminhada acelerada, influenciado, inclusive, por Cooper, né? Que a Alessandra acabou de mencionar. E na imagem subsequente, a gente vê uma caminhada mais desacelerada, uma outra postura mais cifótica, né? Um outro ritmo, e algo mais parecido com um passeio, né, na orla, do que, na verdade, uma caminhada como um treinamento, né, como um condicionamento físico. Então, pronto, né, o papel desse exercício físico, inclusive para trazer uma conotação de um cenário político que está em declínio, assim como o corpo do presidente também está em declínio, algo que chamou atenção para a época, porque não era comum expor tanto o corpo, né, de um presidente. Bom, e é interessante que a professora Aparecida Conte, né, conhecida como Cida Conte, que foi aluna do professor Mauro, como ele já mencionou, em seu depoimento, a professora Cida Conte foi a única que fez uma consideração que me chamou muito a atenção, né? E é sobre essa alegria que o professor Mauro começou falando a sua conferência. Então, a Cida vai dizer assim: acho que em 80, considerando todo o ambiente social, o cenário político, a gente estava saindo de um momento de repressão tão grande no nosso país, e eu acho que no mundo como, né, como um todo. A ginástica vem numa época que o ser humano começa a experimentar o sabor da liberdade. Aquela coisa da aeróbica, daquela alegria, aquele exercício simples. As pessoas se exercitavam com música. Acho que aquilo era um meio de liberdade, né? Então, ela decodificou um pouco para nós um pouco do que foi essa experiência da ginástica aeróbica, influenciada internacionalmente, como a Alessandra já comentou, neste cenário de transição, né, de uma ditadura para uma democracia. O outro cenário que merece atenção é o cenário médico-científico, e cada vez mais uma maior visibilidade e estudo do corpo. Então, a gente viu o aumento dessa visibilidade pela própria imagem do Figueiredo, mas a gente está falando de uma visibilidade interna do corpo também, com o avanço médico. Então, eu tomo aqui uma propaganda e uma matéria que falam sobre essa visibilidade, né? Então, o tema da propaganda do Pro Espuma Colchões vai dizer: entramos na intimidade do seu corpo e confirmamos nossa suspeita. Sua saúde depende de um colchão certo. E aí, em ênfase, a imagem de um raio-x com a coluna deitada no colchão, uma com a coluna torta, o que estaria errado, e outra com a coluna estendida, o que estaria correto, né? E bem alongada. Um alongamento e uma postura ereta que vai ser defendida também pela ginástica, né? E ao lado, a gente vê uma matéria falando sobre quando declarar clinicamente morto um doador. Então, há uma discussão no campo da neurologia sobre o que é a morte cerebral, né? Ou seja, o corpo que, entre aspas, vivo, dava a vida, agora pode não mais ser significado ou sinônimo de vida. Então, um corpo que está fisiologicamente ativo pode estar morto. Então, são questões que vão começar a pôr em xeque alguns conceitos de morte, vida, saúde e longevidade,
como tornar a sua vida mais longa. Uma outra questão que aparece demais, né, na fala dos entrevistados e também na revista é o novo papel que a mulher assume na década de 80, né, que vem desde uma revolução feminista da década de 70, mas que vai se fortalecer na década de 80. Então, eu pego aqui duas propagandas, né? Uma delas é a mulher de hoje, né? A mulher de hoje ela é moderna, atuante, acompanha o desenvolvimento do mundo em sintonia com o marido executivo. Eu não vou desenvolver essa parte. Por isso, os cursos da Manchester têm feito tanto sucesso. Então, é uma propaganda de cursos de atualidades, né, para as mulheres, né, terem mais acesso aos conhecimentos e às atualidades. E ao lado, nós temos o famoso Almanaque Abril. Né? Para quem não é dessa época, esses almanaques eram como que anuários, né, dos acontecimentos do Brasil e do mundo, que eram feitos sempre ao final do ano. Então, era a enciclopédia em um único volume. Né? Mas o que chamou a atenção foi que a propaganda deste almanaque era de uma mulher com a luva de boxe, né, fazendo esporte, fazendo a luta, num ringue, lutando pelos seus ideais, pelo seu lugar na sociedade, enfim. E com uma roupa que não só é daquelas mulheres que chamavam as plaquinhas, né, nas lutas dos rings, mas também uma roupa que vai se parecer muito com a prática da ginástica aeróbica, como o professor Mauro acabou de mostrar, e veremos daqui a pouco algumas outras imagens sobre isso. Né? Então, a gente vai vendo essa preocupação com a mulher nessa década de 80. Né? E, portanto, uma mulher que também deveria se embelezar. Né? E essa temática, como o professor Mauro também já comentou, ela vem desde a Grécia Antiga, né, sobre a beleza, é um tema maravilhoso de estudo. E nós vamos conseguindo identificar gradativamente quais eram esses lugares e os produtos para embelezar e emagrecer. Então, olha aqui, né, propaganda mais emblemática, né? Deixa de ser gorda. Gente, bom. Mas o que me chamou a atenção nessa propaganda, né, da Corpus Center, que era uma clínica, né, de emagrecimento e de embelezamento para homens e mulheres, é claro, masculino e feminino, embora apareçam o corpo aqui da mulher. Né? O que mais chama a atenção aqui é a gente identificar são os subtítulos aqui na propaganda. Sem fome, sem drogas, sem ginástica, sem massagens. Isso se repete na propaganda ao lado da mesma clínica. Né? Então, veja, se nessa clínica eu vou conseguir deixar de ser gorda, ser mais bela e emagrecer sem ginástica, já há uma prerrogativa social de que a ginástica embeleza e de que a ginástica emagrece. Mas ela exige sacrifício, dinheiro, esforço, uma série de questões aí, né? Então, olha que interessante como a ginástica vai aparecer, né? Como essa prática que vai trazer beleza e vai trazer também emagrecimento. Bom, então a gente começa a verificar uma mudança terminológica do condicionamento físico, né, dos antigos centros de fisiculturismo, ou mesmo dos clubes e associações com a ginástica calistênica, a ginástica sueca, a ginástica alemã, para um novo termo, chamado boa forma. E não é à toa que esse termo vai ser usado para o lançamento de uma revista com este fim do próprio grupo Abril, a revista Boa Forma. Né? Então, essa palavra boa forma ela vai aparecer em vários momentos e vai ser o alvo principal de muitas praticantes de ginástica, e muitos homens também, praticantes de ginástica. E aí, para essa prática se consolidar, os modelos aparecem, né? Os exemplos a serem seguidos. Então, nós temos aqui dois clássicos internacionais, como exemplos midiáticos de uma beleza, de uma masculinidade, de uma virilidade e de uma força masculina, né? Que é o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone. Né? Então, veja que em sessões diferentes da revista, esses homens aparecem como modelos midiáticos de beleza e de força. E ambos produzem os seus corpos no ambiente da academia. Né? Então,
Esse corpo, ele é um corpo produzido, né? E num lugar, na academia, né? E eles passam a ser esses modelos, inclusive para as crianças, não só para os homens adultos. O que me chamou a atenção, por exemplo, aqui nessa matéria sobre o divertimento, que era uma seção da revista, sobre os poderes na tela, os jogos eletrônicos, e, não obstante, vemos aqui um menininho, né, que deve ser seus 10, 12 anos, na tela, né, brincando, mas com o pôster do Arnold no seu quarto. Né? Os modelos femininos são aqueles que terão maior visibilidade, né? O público feminino vai ser o grande alvo, né, dessas academias e da prática da ginástica aeróbica, como a Alessandra bem colocou. Não é à toa que as protagonistas internacionais também foram mulheres, né? Isso não é por acaso. Então, eu fui recolhendo na revista diferentes perfis de mulheres que tinham esse corpo também produzido pela academia. Não é? E olha que interessante essa composição de perfis. De uma princesa, né, de Mônaco, que vai ter um corpo esguio e forte, definido, e que vai ser elogiado na matéria da revista Veja. E a matéria vai dizer, olha que corpo diferente. Ela está fazendo um novo modelo de beleza para a realeza. A paulista Adriana, que vai se tornar a Miss Brasil dos anos 80, e aí a foto que mais aparece na matéria é a foto dela na musculação. E olha que interessante, né? Com a roupa da época, lógico, né? E com luvas brancas fazendo uma aula, né? Um treino com os halteres, né? E a Madonna, que é a rainha popstar, né? Da música internacional, com a mesma prerrogativa, né? Um corpo mais magro e bem definido. E a Madonna também vai dizer que ela se condiciona com a ginástica de academia para ter mais pique performances nos seus shows. Não poderia faltar no Brasil a influência das atrizes que atuam nas novelas. Então, nessa década de 80, duas novelas fizeram muito sucesso. Né? A Tieta do Agreste, cuja protagonista foi a Beth Faria, e a Maetê Proença, né, que foi protagonista da novela da Manchete, né? Maravilhosa a produção toda que foi da novela. Então, duas emissoras distintas, duas mulheres adultas, a Beth Faria um pouco mais velha que a Maetê Proença, e ambas com essa mesma produção do corpo, né? Um corpo magro e definido. Então, a gente vê aqui na matéria, né, a Maetê Proença, a atriz em seu apartamento, ginástica pelo método de Jane Fonda nas horas vagas. Né? Então, a TV tem o programa Workout, que a Alessandra acabou de mencionar, da Jane Fonda, e ela, com a vestimenta, né, da ginástica, fazendo o seu trabalho corporal em casa. E a Beth Faria, né, que vai ser a grande protagonista da Tieta, que vai ser a Tieta, inclusive, na novela, também com o corpo magro e definido, né? E aí coloca Tieta adulta, a hora da vingança. E é interessante como a matéria vai dizendo dessa força dessa mulher, né? Mas uma força que também é estabelecida pela beleza e pela juventude do seu corpo, mesmo sendo uma mulher com a idade um pouco mais avançada. Né? Bom, nós temos ainda os produtos para essa prática. Opa, pulou um. Então, a gente vai identificar na revista como esses produtos, né, as indústrias vão focar as suas inovações justamente no atendimento a essa nova demanda de pessoas buscando as academias e querendo fazer a ginástica, inclusive em casa, como a gente viu agora com a Maetê Proença, e como temos aqui a matéria dessa empresária chamada Consuelo, que vai fazer ginástica no seu Power Pad. Então, ela vai usar a roupa da ginástica aeróbica para fazer o seu exercício em casa. E a propaganda da Sandis, que é uma
uma marca que não existe mais hoje, era uma grande loja, assim, com uma mesbla, uma loja de departamentos muito grande, e que fazia propaganda de moda, né, com um chamariz para as mulheres. Produza-se. E a grande propaganda vai versar sobre a venda de equipamentos de musculação para se ter em casa. Não é? Então, a gente vê aqui vários aparelhos e um modelo de beleza, né, da época, também magro, esbelto, né, e definido, como sinônimo de moda, como sinônimo de beleza. Então, entre na moda. A moda é essa. A moda é fazer ginástica. Então, né, entre na moda, né, e compre o aparelho da Sandisk. Vamos ter também uma série de produtos, tá, pessoal? Na tese, há mais de 30 produtos, eu estou trazendo alguns. As meias trifio, que antes faziam meias para mulheres, né, utilizarem socialmente, para vestidos, para o trabalho, ou para a dança, agora vai ter uma linha específica para a ginástica. Então, vejam, né, que aparece meia de ginástica e de várias cores, porque nesta época, o grande barato, e eu sou dessa época, era combinar meia com o colã, com a polaina, né, com a tira na cabeça. Então, tinha que ter uma diversidade de cores, não é? E a Trifil vai fazer isso com as meias de lycra para a ginástica. E a Pony vai lançar um tênis específico para a prática da ginástica aeróbica, né? Então, e para a musculação também. Então, a gente vê uma caixinha de som ao fundo, o halter aqui ao lado, né? Fazendo uma alusão clara à prática da ginástica de academia. Não poderia faltar a ciência, né? A grande religião moderna, né? Isso vem desde a modernidade. E a ciência vai trabalhar a favor dessa ginástica também, né? Como a Alessandra já comentou, o próprio Cooper vai ser um grande protagonista disso, mas outros médicos e cientistas vão trabalhar na prerrogativa de cada vez mais incentivar essa prática com eficiência e também de maneira segura, tendo como ponto maior ou a performance esportiva ou a saúde, né? Então, duas matérias vão trazer isso, né, no setor vida moderna, escudo para os pés. Com a ajuda dos laboratórios e materiais sintéticos, os novos tênis são mais leves e evitam contusões. Então, lembrar que essas caminhadas e corridas do Cooper, assim como a ginástica aeróbica, né, de pequeno e de alto impacto, elas lesionavam, provocavam torções de tornozelo, né, enfim. Então, a ciência vai trabalhar para melhorar esse tênis, para dar mais segurança e conforto aos praticantes, não é? Dessa nova moda. Uma outra matéria vai falar sobre o bônus da longevidade, né, que está no setor da saúde. Os minutos a mais de vida conquistados em troca de uma hora diária de exercício. Né? Uma pesquisa da Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas do mundo. Né? Então, a gente vai vendo na matéria, vai identificando o quanto fazer atividade física vai dando longevidade. Né? E aí, obviamente, que uma dessas atividades a ser sugerida é a ginástica aeróbica e a ginástica também de condicionamento físico, ou a ginástica na musculação, que vão aparecer bastante. Né? E aí, óbvio, mais uma matéria em outro ano do setor de saúde vai dizer: corpo no computador. Cada vez mais informatizadas, as academias de ginástica ganham ares de centros de medicina esportiva. Né? Então, a matéria de uma página inteira vai mencionar o quanto os softwares, os programas de computador, vão colaborar para uma otimização da performance esportiva e para a aula. A gente vê nessa moça que está primeiro aqui aparecendo em ênfase para nós, né, que deve ser a professora que está mais à frente, ela está com a roupa muito parecida com a que estava aquela do Almanac Abril. Não é? E onde se praticar, então, a ginástica? Né? Então, o professor Mauro já comentou um pouco da própria atuação dele, né? Como esses espaços foram tomando dimensões também e diversidade.
Então, nós temos aqui uma academia, que é a academia Clube Roldan. Então, não era academia Roldan, era Clube Roldan, num prédio clássico da capital paulista, né? Que é a Ipiranga com a Avenida São João, como já diria a música do Caetano Veloso, né? E eu fui pessoalmente no Clube Roldan entrevistar o proprietário. Infelizmente, quem fundou a academia foi o pai, né, do Newton, mas ele não era mais vivo, já fazia um ano que ele tinha falecido. Então, eu entrevistei o filho e ele que me concedeu essa imagem, né? Então, a gente vê o Clube Roldan como um centro de fisiculturismo, né? Como eles ainda falam, do puxa-ferro, né? Que era o termo da época. Mas o quanto essa academia foi se mantendo nesse lugar nobre da cidade, central da cidade, porque foi atendendo também outras práticas com música e também as mulheres, né, pela narrativa do Newton. E nós temos aqui no lado direito uma matéria da revista PEF, que era uma revista da Associação de Professores de Educação Física, de 78. E essa revista foi doada a mim pelo professor Geraldo Massucato, ex-professor da USP, né, também. O que me chamou a atenção? Essa matéria falava sobre um programa chamado Um Ginásio em Cada Prédio. Então, a Secretaria de Esportes do município identificou a importância que havia de se ter nos prédios uma sala de ginástica. Então, olha onde isso nasceu, minha gente, né? As coisas não surgem por acaso. Então, isso hoje, como eu comentei, né, na palestra do Mauro, parece que virou algo normal, uma normalidade, mas no começo era uma grande inovação, porque um dos grandes problemas das metrópoles é o deslocamento, é o transporte, que é lento e caro, né? Então, toda uma campanha para que os prédios pudessem ter um ginásio, uma sala ou uma quadra, né, para se praticar atividade física. E aqui as fotos que estão no site do professor Mauro Ghiseline, né, aulas de ginástica aeróbica no campus da USP, né, aberta ao público, e as aulas também que ele já comentou de macroginástica, aulas para crianças e famílias, né, para adultos. Então, essa prática tomando, de fato, os espaços da cidade, né, das universidades, que é um espaço também público, das praças, dos bairros, né? Então, não só indoor, nas academias e nos prédios, por exemplo, como mencionado, mas também fora, como o professor mencionou também nas praias, né, ao ar livre, enfim. Então, todo um movimento de difusão dessa ginástica. Estou de olho no meu tempo aqui. Bom, então surge, né, um novo conceito de academia, dado essa grande demanda e esse boom da ginástica aeróbica no Brasil, e ela vai se tornar um grande negócio. Então, a revista Veja vai trazer uma matéria: ginástica, os lucros do suor. As academias de ginástica transformaram-se em empresas e disputam um mercado florescente. Então, é uma matéria de 2 páginas falando sobre essa crescente moda, né? Sobre as influências internacionais e como que esses 3 grandes empresários, né, o Bilton, o Souza e o Delia vai ser um dos mais famosos nomes da ginástica de condicionamento físico no Brasil, também nessa época, como é que eles vão investir $1 milhão para erguer a maior academia do país. E nós vamos ver também na revista Veja as propagandas de 2 grandes academias, né? A Competition, a Companhia Atlética, mas também tem da Runner, como o professor Mauro também já mencionou. E essas academias vão investir numa diversidade de propostas de atividade física, esporte, dança, né? Com natação, com basquete, com vôlei, mas sendo compreendidas como grandes centros de esporte e lazer, e também tendo como carro-chefe a musculação e a ginástica. Né? Um dos meus entrevistados falou assim: a natação antes era o carro-chefe de muitas academias e passou a ser a ginástica. E então, a academia de natação que não tinha ginástica tinha que ter muito aluno para conseguir manter.
né? E a academia que era de esporte, que não tinha ginástica, tinha que ter também. Não é? Então, a gente vê aqui os termos da época, né? Condicionamento, que, né, era toda a parte de fitness, né? Época. A aeróbica, a ginástica aeróbica, a musculação e judô, jazz, balé, a natação, né, logicamente. E na alta propaganda também a gente vai ver isso, né, com uma ênfase nos aparelhos Righetto, e por isso que eu escolhi também essa propaganda, para dizer que várias empresas vão surgir também nessa época na produção de equipamentos esportivos, especialmente equipamentos de musculação e ginástica, tá? E aí a gente consegue identificar claramente como que vai havendo uma mudança do termo ginástica em academia para ginástica de academia. Porque algumas práticas vão ser muito particulares do ambiente da academia, porque a academia vai se constituir como esse grande lugar dessas práticas. Não é? Então, culturalmente, é a ginástica de academia, eu faço ginástica de academia. Não é? E não em academia. E veja que interessante, eu posso fazer a ginástica de academia no prédio. Então, começa a haver uma associação da prática com essa grande moda também que era a academia. Não era só a aeróbica que era a grande moda, as academias passam também a ser uma grande moda. Não é? Então, a gente começa a ver a transição, né, dessa nomenclatura, dessa terminologia. Então, como o professor Mauro comentou, não é dizer que é certo ou errado, elas são distintas. E elas têm muita relação com os seus contextos, né, e suas épocas. Bom, terminando aqui, que eu estou perto dos meus 30 minutos já. Reflexões finais. Vários agentes, setores sociais, colaboraram para o processo de legitimação da ginástica de academia na década de 80, com destaque para um cenário político em transformação, com mudanças no papel social da mulher, que se tornou o grande público, né? O público-alvo da boa forma neste período. Uma ampla visibilidade e medicalização do corpo, com cremes, massagens, choques, fornos, enfim. Influências nacionais e internacionais de modelos de corpo. Então, a gente vai começar a ter um avanço da ciência brasileira para métodos e orientações de musculação, do treinamento resistido e para a ginástica aeróbica, né? E um dos grandes nomes vai ser o professor, ainda é, o professor Mauro Ghiselin, por exemplo. Então, isso começa a se fortalecer, né, no ambiente científico e também fora dele. A ciência colaborou sobremaneira para legitimar essa prática, né? E ainda o faz em prol de uma melhora da saúde, né? No caso nosso, da educação física, que mais vislumbra essa prevenção, né? E essa promoção da saúde, na verdade, é o termo ideal para a gente usar, o mais contemporâneo, mas, sobretudo, também com fins estéticos, né? Que acabam sendo também se tornando a grande preocupação, né, de um público feminino e masculino, para não dizer também de um público que não é binário, né, também, que vai alcançando e desejando também os seus perfis, modelos, padrões de beleza e de saúde. E hoje? E quais são as perspectivas? Bom, a grande pergunta, então, para a gente fechar as perguntas, né, quais são os agentes, setores sociais que atualmente legitimam a ginástica de academia? O que de fato mudou? Os contextos se modificaram? As práticas se modificaram? A ciência modificou? O mercado se modificou? A indústria se modificou? E qual foi essa mudança? Ela foi visceral? Foi uma grande mudança? Ou nós continuamos no mesmo fluxo, só que com algumas poucas outras variáveis? Né? Quais são os mecanismos de desenvolvimento dessa prática? O que ativa?
Qual é a mola propulsora? Como perspectivar mudanças e como realizá-las? O que a história nos ensinou? Então, a história nos ensinou. Então, eu não estou aqui para responder essas perguntas. Eu quero fazer um encerramento provocativo, né, para a gente debater e pensar e atuar nas nossas aulas de graduação, como o professor Mauro bem colocou, e o professor Jander também. O que essa história nos ensinou? Né? O que ela nos ensina até hoje? Então, quando eu vejo esses movimentos da ginástica de academia em academia, isso é novo? Ou só colocaram outro blush e um outro gloss? Será que as aulas, de fato, se modificaram? Ou os nomes se modificaram? Então, o que de fato a gente está fazendo? O que, por exemplo, nós tínhamos lá na década de 80, que era o aerobox, a ginástica aeróbica com gestos do box. Tivemos 15 anos depois o body combat, muito similar. Então, veja, o que de fato está mudando? Para a gente também não fazer um consumo ilusório, ou até mesmo alienado, dessas novas práticas e, inclusive, do que se vende sobre essas novas práticas. Não é? Bom, algumas das minhas referências, e queria dizer muito obrigada. Aqui está meu e-mail de contato, o contato do nosso laboratório, do LAPEG. Sigam a gente, né, pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Vejam no nosso canal do YouTube também nossas produções já em vídeo. Temos muitas, né? Então, apreciem sem moderação. Bom, acho que é isso. Vou aqui finalizar a minha apresentação. Passei alguns poucos minutos. Muito obrigada.